O presidente dita. O presidente começa a falar com os astronautas agora, diretamente da Casa Branca. Você acredita que o presidente falou com os astronautas em tempo real, usando a tecnologia dos anos 1960? Como isso foi possível naquela época? E hoje eu tenho problemas com o sinal para fazer uma ligação aqui na Terra. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero questionar algumas coisas sobre a ligação telefônica que o presidente Nixon fez em tempo real com os astronautas na Lua. O presidente começa a falar com os astronautas agora, diretamente da Casa Branca. Pois bem, eu moro em Piraquara, um município do estado do Paraná que faz parte da Grande Curitiba. Aqui o sinal da operadora TIM e da Claro é péssimo. Cada vez que preciso fazer uma ligação, tenho que sair de casa e ir lá fora. Eu também uso uma maquininha de cartão para efetuar vendas. Ela possui um chip da Claro, que muitas vezes trava na hora que eu mais preciso. Por isso resolvi fazer este vídeo hoje. A questão é, por que em pleno século XXI o sinal da telefonia móvel é tão ruim? Sendo que em 21 de julho de 1969, há mais de 50 anos atrás, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam na Lua quando receberam um telefonema da Terra. Eles receberam um telefonema do presidente Nixon, ligando de um telefone fixo dentro do salão oval da Casa Branca. As operadoras explicam que o problema está na grande distância da torre de telefonia. É por isso que eu não consigo fazer ligação, por causa da distância da torre. Só que nos anos 60 eles não tinham problema com distância. Mas então, como o presidente Nixon, com uma tecnologia ultrapassada dos anos 60, conseguiu uma ligação com a Lua que fica a distância de 384.400 quilômetros da Terra. Ele falou normalmente, sem delay. E tem mais, foi transmitido ao vivo pela televisão. Os sinais das operadoras hoje são péssimos, nem se compara com a dos anos 60. Será que perdemos essa tecnologia que levou o homem à Lua? Vamos dar uma olhada na tecnologia dos anos 1960. Essa era a tecnologia dos anos 1960. O computador da Apollo 11 era uma máquina menos potente que uma calculadora. Em 1969 era tudo que os engenheiros e hackers da NASA tinham à disposição. O computador daquela época tinha pouco mais de 4 megabytes de memória RAM para leitura de dados, além de 72 KB de memória ROM. Isso significa que meu celular, por exemplo, tem 4.000 vezes mais capacidade de processamento que o computador da Apollo 11. Com esta tecnologia, o presidente Nixon ligou de um telefone comum para a Lua e falou com os astronautas em tempo real, sem delay. E hoje a tecnologia não permite eu fazer uma ligação local quando estou dentro de minha casa. Me parece que essa história está muito mal contada. Mas nos anos 1960, simplesmente a chamada do presidente Nixon saiu do gabinete oval de Washington, onde foi encaminhado ao espaço. Observe nos filmes que foram transmitidos para todo o planeta da suposta conquista da Lua, perceba que os astronautas transmitiam em tempo real, vídeo e som, para a base nos Estados Unidos. A conversa entre a base e os astronautas ocorria em tempo real naquela época. Como isso era possível, sendo que hoje, para uma rede de televisão
transmitir uma imagem para outro lado do planeta, são gastos 2 segundos para a imagem chegar lá e mais 2 segundos para a imagem voltar, gastando ao todo 4 segundos utilizando a mais alta tecnologia existente atualmente. E agora falaremos ao vivo com a repórter Patrícia Freitas. Patrícia, como está a manifestação dos comerciários? Boa noite. Acho que estamos com um pequeno problema técnico. Patrícia, você consegue nos ouvir? A manifestação do... O presidente Nixon foi o único presidente dos Estados Unidos que vivenciou em apenas 3 anos todas as 6 supostas viagens do homem à Lua entre 1969 e 1972. Após a saída de Nixon no poder, nunca mais astronautas algum fora enviado à Lua. E o mais curioso de tudo é que Nixon foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que passou por um processo de impeachment. Após o escândalo de Watergate, no dia 17 de maio de 1973, o presidente Nixon sofre um processo de impeachment, acusado por abuso de poder, entrave à justiça e falso testemunho, e acaba renunciando ao cargo no dia 8 de agosto de 1974, antes de ser deposto. O primeiro passo de Neil Armstrong em solo lunar foi acompanhado pela TV por 600 milhões de espectadores no mundo. Dizem que as imagens da Lua eram capturadas pelo satélite russo que orbitava a Terra e de lá enviadas para o centro de controle da NASA, o Centro Espacial Johnson, nos Estados Unidos, e assim transmitida para o resto do mundo. As histórias da NASA são incríveis e até hoje eles nos contam essas histórias fantásticas. Sonda que viaja pelo espaço a 6 milhões de quilômetros e que chegou a tocar no Sol. Sonda que viaja 480 milhões de quilômetros até Marte e dessa distância ainda envia fotos com boa resolução para a Terra. Mas o sinal das operadoras é péssimo. E tem mais. Hoje, todos os países ainda dependem de sinal por cabos submarinos. Isso mesmo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, inaugurou um cabo submarino de fibra ótica para ter acesso a transmissões de dados com alta velocidade. O cabo submarino tem 6.000 quilômetros de extensão e será utilizado para aplicações em ciência, tecnologia e educação ao longo de 25 anos. A ligação de fibra ótica conecta diretamente Fortaleza, no Brasil, a Sines, em Portugal. 99% das comunicações por voz e imagens são feitas por cabos submarinos. Para se comunicarmos na Terra, ainda dependemos de cabos. O sinal de internet e telefonia não consegue chegar em áreas rurais e outros lugares. Mas, em 1969, o sinal analógico do presidente Nixon conseguiu chegar à Lua e as imagens foram transmitidas em tempo real pela televisão. Verdade ou mentira? Muitos acreditam, outros não acreditam. Mas, enfim, são histórias que a NASA conta. Fico por aqui. Deus te abençoe e nos encontramos num próximo vídeo.